Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao podcast da Conjovem na FETranslog. Eu sou a Ana, da Transguaporé, coordenadora da Conjovem Chapecó. Estamos aqui juntamente com o Gustavo Piovesan, nosso vice-coordenador, Letícia Framento, nossa vice-coordenadora, e com a presença do Alan, da DICAV, que é nosso patrocinador do núcleo. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Alan Martins, né? Grupo Volvo, aqui representando a concessionária DICAV também. Muito obrigado pela participação, Ana, né? Gustavo, Letícia, né? Vamos fazer um bate-papo bacana hoje. Com certeza. Nós agradecemos, Alan, a DICAV, a Volvo, por sempre apoiar e acreditar na Conjovem. É isso aí, me chamo Gustavo, como bem dito, trabalho no ramo de transporte, sou vice-coordenador da Conjovem em Chapecó. E agradecer a tua disponibilidade hoje para fazer um bate-papo legal aí, uma conversa bacana, saber um pouco mais de quem é o Alan. Então eu sou a Letícia Framento, trabalho na Transportes Framento e ser repetitiva novamente, mas agradecer o apoio da Volvo esse ano com a gente sendo o patrocinador da Conjovem, que sem vocês a gente não conseguiria fazer todas as ações que a gente precisava e ajudar e trazer esse pessoal para o transporte tanto quanto a gente quer. Então acho que é um bate-papo, eu acho que com certeza vai nos ajudar, vai nos ensinar, vai nos mostrar algumas coisas que você daqui a pouco já viveu e a gente está nesse caminho. Então agradecer de novo a DICAV pela parceria e você também por ter topado a ideia de estar aqui com a gente. Vamos começar, Alan, então falando um pouquinho do Alan, do CPF do Alan, quem que é o Alan, né? Da onde veio, onde que nasceu. Então, Ana, quem que é o Alan, né? Interior de São Paulo, né, nascido numa cidade muito pequena, Regente Feijó, próximo de Presidente Prudente, né? Pai, né, de 3 filhos, né, 3 grandes garotos aí, né, 3 anos e meio, José Vicente, José Martim agora vai completar dia 19 de novembro 2 aninhos, e o José Pedro também, né, chegou agora, que já está com 6 meses, né, minha esposa chama Lisa Martins, né, então já estamos no Oeste Catarinense já desde 2019, né, então fomos muito bem acolhidos, né? Católico, né? Muito família, e assim, meus pais ainda continuam no interior de São Paulo, né? Ainda moram num sítio, né? Cidadezinha pacata, né? Mas com uma qualidade de vida maravilhosa, né? E o Oeste Catarinense também nos proporcionou isso, né? Um pouquinho da realidade, né? Do interior de São Paulo com o Oeste Catarinense, as características são muito próximas, né? Então, esse é um pouquinho do Alan Martins, né? Que hoje pai de 3 filhos e 3 chapecoenses, né? Então os catarinenses já dentro de casa já venceram os paulistas, né? Eu e minha esposa paulista e 3 catarinenses, né? Todos torcedores da Chapecoense aí, né? E vamos aí continuar para subir para a Série A, se Deus quiser. Claro, com certeza. Mas conta aí, Alan, como é que foi esse início Qual foi o primeiro trabalho? Com quantos anos? Olha só, né? Vamos a... Primeiro trabalho, meu pai tinha um bar na época, né? Meu pai começou de radialista, né? Meu pai se chama Arnaldo, começou de radialista e depois teve ali um bar e aí eu comecei desde do comércio, né? Então, minha mãe fazia os salgados, né? Eu vendia um pouquinho no estabelecimento, ajudava, né? Conforme começou os primeiros passos, comecei a ajudar lá nessa parte comercial. Depois, com 12 anos, fui para o escritório de contabilidade, né? Com 12 anos ali, que eu ajudei meu pai, depois falei assim... Vou agora trabalhar no escritório de contabilidade. Na época ali o office, um pouco já. O office boy, né? Começar um menor aprendiz. O menor aprendiz, isso aí. E aí eu fiquei ali até os 15 anos de idade. Com 15 anos, aí eu entrei no Grupo Volvo, né? Concessionária do interior de São Paulo, Regente Feijó, Grupo Lapônia, né? E fiquei a minha carreira por quase 20 anos lá. Mas a história como profissional comecei entregando ferramenta no almoxarifado, né? Então, de entregar ferramenta... Quando que entrou com 15 anos, tu entrou... Lá nós chamávamos de Fundação Mirim, né, no interior de São Paulo, que é o menor aprendiz. Sim. E aí fui entrar lá entregando ferramenta. Era a profissão que tinha como oportunidade, né? Então, os mecânicos chegavam lá para arrumar os veículos e eu entregava essas ferramentas. E eu fiquei nesse setor até os 18 anos de idade, né? Com 18 anos o pessoal falou assim, vamos registrar esse rapaz, né? Teve a oportunidade de registrar e eu comecei então na área de lubrificação. Vamos seguir carreira na área técnica. Aí eu falei, puxa vida, né? Eu sempre
tive um pouco do drive comercial desde criança, por causa do meu pai radialista, né, no comércio, e aí fui para a área técnica. Então fiquei trocando óleo, depois fui promovido a auxiliar de mecânico e fiquei mecânico até 2007. A Volvo ela tem uma academia, né, muito boa, então nós tínhamos a formação no interior de São Paulo também, a nossa matriz ficava em Sorocaba, então me formei mecatrônico, né, pela própria concessionária, o próprio apoio da Volvo, e em 2008 eu fui convidado a vir como consultor técnico, né. Teve um momento ali que o meu diretor olhou e falou: olha, rapaz, o cara se expressa bem, né, o rapazinho é falador, estamos precisando de uma ajuda, vamos trazer ele para a técnica, né? E aí vim para a consultoria técnica, que é a parte de recepção, né, ali no pós-venda. Né? Quando um veículo chega dentro de um concessionário, o mecânico vai, faz o pré-atendimento e vem a negociação dos orçamentos ali para nós. E aí em 2008 fui convidado a ser consultor de negócio, que é o vendedor de caminhão, né, no interior de São Paulo. Então, na época eu estava com 22 anos, cheguei a ser o vendedor da Volvo mais novo, né, um dos mais novos do Brasil. Com 22 anos já vendia caminhão. E eu fiquei até 2012, né, vendendo caminhões, e fui convidado então a assumir a gerência, né, dessa concessionária. E fiquei como gerente da concessionária até o ano de 2019, né, quando eu vim, né, encerrei em 2018 lá, e eu vim para o Grupo de Cave, né. O Grupo de Cave é a maior concessionária Volvo do Brasil, né? Tem 14 concessionárias aqui no estado de Santa Catarina, né? A maior cobertura da Volvo, né, na América Latina. E desde então, né, ocupo a função atual como gerente regional de vendas, né, no Oeste, Extremo Oeste, né, dando todo esse apoio aí para o Grupo de Cave junto com a Volvo. História bacana, né? Tu veio, começa lá do entregador da contabilidade ao gerente de várias lojas, né? E podemos dizer que tu foi uma pessoa forjada dentro da Volvo. Mas você aprendeu a trabalhar, estava na Volvo desde sempre. Como que tu vê essa tua trajetória, as mudanças que foi tendo em tudo isso que você foi assumindo? O que te marcou nessa época? O que você passou que tu lembra dessa época? Olha, foram fases assim bem interessantes, né? Porque assim, como nós passamos por muitas áreas, né, em tempos assim bem diferentes, até uma boa pergunta, porque eu consigo ter boas memórias de todas essas fases, né? Como mecânico, eu nunca me imaginei, né, sendo mecânico, né? Sim. E quando tu entra dentro de uma Volvo, a cultura, né, o jeito Volvo de ser, aquilo te gera uma paixão muito grande. Então, uma coisa que me marcou como técnico é quando tu faz um motor, né? E aí quando tu bate a chave, né? E aquele motor funcionando, aí tu fala assim: poxa vida, né? Foi eu que participei, né, desse funcionamento, né? Então, isso me marca bastante quando eu tenho essas lembranças, né? E tudo é conhecimento, né? Porque sim, hoje, quando nós vamos falar de negócio, a venda ela é muito técnica, né? É uma engenharia, né? Vender é uma engenharia. E você ter toda essa formação técnica, isso contribui bastante, né, para que você possa de fato precificar o veículo certo para o cliente, né? Então, entender da operação, né, entender de cada missão. Sim. E o interessante de tudo isso é o quanto você também evolui. Porque à medida que você vai também crescendo dentro de uma organização, com uma cultura tão forte como a da Volvo, você também é impulsionado, né, e se desafia a ser melhor a cada dia, né? Então, o homem por si próprio ele deveria, né, tem que buscar uma formação boa de caráter, mas a Volvo tem uma academia muito importante, então o teu patrimônio intelectual vai crescendo, né, você vai desenvolvendo o drive comercial. E no dia a dia você vai fazendo amizades, né? Como hoje nós temos com a Ana, com o Gustavo, né, com a Letícia. E essa experiência, né, no dia a dia nos torna um ser humano ainda melhor. E eu sempre digo assim, né, para ser um bom profissional, primeiro precisa ser um bom ser humano, né? Então, é isso que nós acreditamos. Então são experiências marcantes aí. Sim. Mas falando de desafios, assim, quando tu tava, querendo ou não, trabalhava 2 anos em tal área, 3 ia sempre subindo. Qual foi, tu acha, o pior, não a pior, mas talvez a experiência mais desafiadora vou assumir uma agência ou vou assumir a parte técnica? Para ti, qual que foi o mais desafiador?
É uma boa pergunta. O mais desafiador para mim na minha trajetória profissional é quando eu saí de vendas de caminhões, né, que eu era um consultor de negócio, e eu fui convidado a ser gerente, né? E eu me lembro que naquele período eu ainda não tinha uma formação acadêmica, o ensino superior, né? Tinha experiência, tinha muita vontade, né? Eu sempre fui uma pessoa ali que sempre busquei, né, muita formação em bons livros, muita formação paralela, mas como a nossa família é muito simples, né, nós nos dedicamos ali naquele primeiro momento, né, de ajudar a família, trabalhar e depois ver a formação acadêmica quando pudesse, né? Então esse foi o maior desafio. Eu saí de uma área, né, que é a área de vendas de caminhões, que aí dependia muito, né, do meu drive comercial, do meu relacionamento, dependia muito de mim, para liderar uma equipe, para liderar pessoas, para organizar time, né? E o detalhe, né, que quando tu começa com 15 anos, né, e daqui a pouco tu se torna gerente daqueles que já estavam há muito tempo, né, é um desafio muito grande. Então o maior desafio para mim foi ser gerente com 28 anos de idade, né, sem experiência, né, na minha trajetória, porque eu vim da área técnica, consultor técnico, vendedor, né, que eu sabia de gerenciar, mas uma forma muito contemplativa. Como eu encarei esse desafio? Primeiramente entendendo que eu sempre gostei de pessoas, né? É de pessoas para pessoas, né? E eu sempre me relacionei, tive bons amigos, né? Tinha uma base muito grande, então isso foi um momento ali de bastante tensão para mim, né? Será que eu vou conseguir, né, e levar a organização, né, de um patamar que já era muito bem para um novo desafio, né? Então nós tivemos sempre desafios ali muito grandes, né, como marca. Ainda mais tu fala, eu mais novo e o pessoal já mais experiente. É difícil tu conseguir até ganhar o respeito, vai um tempo, né? Acredito que em todo ramo tu precisa mostrar. E essa é uma dificuldade que a gente passa dentro das nossas empresas, nós como sucessores, né? Às vezes mais novos que muitos funcionários. Então a gente passa por esse desafio também no ramo do transporte, como sendo sucessores, na hora de liderar uma equipe, por até às vezes ser filhos dos donos, né? Muitas vezes a gente é visto assim dentro da empresa, né? Ainda mais quando é uma sucessão familiar, então às vezes já existem irmãos mais velhos, é difícil chegar lá e falar, faz isso, faz aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Até tu conseguir fazer a engrenagem girar, vai tempo, né? E é justamente esse intuito e o que eu digo que a gente tenta, principalmente a gente da coordenação junto com os patrocinadores que acreditam no nosso projeto, a gente tenta trazer o pessoal para junto da gente do Conjovem para tentar facilitar, para daqui a pouco eles não ter que passar por um momento difícil que a gente teve que passar de será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou dar conta, será que eu não vou? Então, a gente diz que o Conjovem hoje ele é uma grande família de vários jovens que estão vindo, que a gente está trazendo fôlego novo, trazendo gente nova, para ver. Às vezes o transporte ele é mal visto, porque é puxado, é corrido, é difícil, mas tudo que tu vai se propor fazer na vida não é fácil. Exatamente. Em algum momento vai ser difícil. Então, o nosso intuito é justamente trazer esse pessoal, mostrar o lado bom do Conjovem, porque a gente está aqui hoje, a gente sabe as dificuldades que tem dentro da empresa familiar. A gente fala que a lealdade, a confiança que você tem dentro de uma empresa familiar não existe nenhuma outra. Mas a gente sabe os desafios, a gente sabe as barreiras, a gente sabe como uma sucessão ela é desafiadora no dia a dia. Então, como se faz uma sucessão, eu brinco de dizer que a gente vive a sucessão todos os dias constantemente. Então, é achar esse meio termo entre a jovem geração que está vindo e a geração que está, aprender com a geração e vir somando para esse mercado de trabalho para que cada vez mais a gente seja pujante, seja grande como sempre foi o transporte. É diferente o ramo, né? Ele falou, eu tinha 28, será que eu estava preparado? Não estava. Justamente botar essa coragem, né, para a nova geração, que não é difícil, basta ter vontade, né? A gente falou, cara e coragem, vontade, dá para dominar o mundo, né? Devagarinho. Eu acho que para vocês, assim, né, falando um pouquinho da Conjovem, né, que tem uma missão muito bonita, né, uma missão social, mas também como a Ana falou, né, a responsabilidade de uma sucessão, né? Eu acho que em tudo na vida a coisa precisa ser leve, né? E como tornar isso tudo muito leve, né? Eu acho que a gente não tem que se comparar, né? Eu acho que a parte mais importante a pessoa ela manter uma simplicidade, né, uma humildade,
a busca do conhecimento, ela é diária, né? Eu sempre digo assim, que a cada pulsar do coração, né, nós estamos buscando conhecimento. E a ideia é a continuidade, né? Então, assim, na minha juventude, aí fazendo um paralelo com o jovem, né, é a maturidade, né? É sempre homenagear, né, o passado, tendo uma visão de futuro, né? Como dar essa continuidade, né? O que eu, jovem, né, tenho que fazer. Então, tem muita energia, né? Quando tu é novo, né? Hoje eu estou com 42 anos, me considero jovem, também como jovem, né? Então, acho que é sobre isso. É sobre se tornar um ser humano simples, né, humilde, conseguindo organizar, né, conseguindo conversar com todas as fases, com todas as etapas, né? E a gente vai construindo um mundo em conjunto, né? Sim, então acho que tem que romper a barreira das vaidades, né, dos conflitos internos, né? E sempre o bom diálogo, sempre um tem para ensinar o outro, né? Então, com certeza. Bate-papo desse, né? Quando nós estamos aqui, né? Aprendendo com os outros, né? São histórias. Com certeza. É isso aí. Pode falar. E Alan, você trabalhando há muito tempo no transporte, né, na Edcave, na Volvo, como que você vê o futuro do transporte? Essa é uma pergunta, quais são as expectativas? Essa é a pergunta do milhão, né? Olha, quando eu olho pro futuro do transporte, né, eu vejo muito do presente, né? E também um pouco eu gosto de olhar para a história, né? Sempre comparar a história aonde nós estamos. O futuro do transporte ele é brilhante. Nós temos um país, né, que é praticamente um império, né, sobre rodovias. Nós temos um país produtivo, nós temos um povo que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo, né? O Brasil, para mim, né, é o país das oportunidades, né? Nós aqui na região sul, né, temos um ecossistema que nos favorece muito, né? Então eu sempre digo que o Oeste Catarinense é um paraíso, né? Um paraíso de prosperidade, né? E quando eu olho para o Conjovem, né, é um dos pontos, né, nós como patrocinadores do Conjovem, olhando para o Conjovem, isso mantém a minha visão de futuro, né? Por quê? A continuidade, né? Hoje nós sabemos aí que em qualquer área, ainda mais no transporte, né, a sucessão é algo muito importante. E eu vejo o Conjovem fazendo um belo trabalho, né? Então, quando a gente está apoiando o Conjovem, olhando como vocês estão conduzindo, né, a interação, né, dentro das montadoras, dentro da concessionária, entendendo, né, dessa parceria e tudo mais, e buscando conhecimento, né, eu vejo um futuro muito bonito, né? É sobre isso, e o Brasil precisa disso, né? Então o futuro vai ser muito melhor do que o presente de hoje. É o que a gente espera, justamente a Conjovem funciona desse método, dessa forma, formar pessoas para o futuro, né? Então, cada dia aperfeiçoar a gente como pessoas, como profissionais, indiferente do ramo novamente, né? Então, se tornar melhor para ser melhor, né? Então, hoje a gente vê que é um cenário econômico desafiador demais, como transportador, acredito que é a visão de todos hoje, que como concessionária é difícil, às vezes depende de um financiamento, depende de um crédito, vocês não liberam uma venda, justamente empaca por causa disso, né? Sim. Então, mas eu concordo com a tua opinião, acredito que o transporte ele só vai melhorar, que a gente precisa melhorar, e depende de nós, né? Então não é governo, independente do governo, que a gente precisa, questões políticas sempre vão ser necessárias, mas a gente depende, além de tudo, é de nós. Se aperfeiçoar, buscar o conhecimento e boas companhias, né? É isso. Bons contatos. E o que eu digo do transporte, eu acho que sim, eu acho que política, eu acho que tudo isso combina no transporte, mas eu acho que ele ou dificulta ou ele ajuda, mas o transporte ele é muito forte. Então, mesmo tendo dificuldades, mesmo sendo desafiador, o transporte segue. Passou por uma pandemia, o mundo parou, o transporte seguiu. Então é desafios, eu digo, quem gosta de desafio e quem é proativo, quem gosta de... Vem pro transporte que tem espaço, a gente brinca dizer que a gente sabe que a gente é concorrente, mas tem espaço e o transporte cresce muito e a nossa região é muito pujante nesse sentido. Da tua vinda de São Paulo para cá, a questão do transporte, ela
Tu vê muita diferença? É mais ou menos a mesma coisa do que lá tem mais, aqui tem mais? Sente alguma diferença ou... A diferença eu senti foi uma diferença muito grande, né? O que eu posso dizer para vocês assim que o povo aqui é único, né? O povo aqui é único. A coragem é uma região pujante, mas o povo faz a diferença, né? Quando nós olhamos, vamos falar nós como grupo de CAV, né? Sim. O Oeste Catarinense é um grande polo, a maior concentração, né? Está aqui, né? Estamos enfrentando, né, um momento de muita tensão, né? Muito se comenta, muita especulação, né? O que vai acontecer daqui para frente, a questão política, a questão do internacional, como que vai ser? Mas eu acho que, eu tenho certeza, assim, Chapecó já deu exemplo, né? Sim. O transportador daqui, nós estamos participando da FETranslog 2025, né? A terceira edição, né? A qual o grupo de CAV também é patrocinador. E a feira está nos surpreendendo, como marca Volvo, como grupo de CAV. A feira está linda, os negócios eles estão acontecendo, e aí vai na nossa visão de futuro, né? Sim. O transportador do Oeste Catarinense continua investindo, ele não para. O transporte é movimento, o transporte gera prosperidade, o transporte melhora a vida das pessoas, o transporte contribui com a sociedade, então sim, é vida, né? O transporte é uma corrente, vida, né? É uma corrente, movimenta as cidades. É muito bonito. É aquela história, né? Nos altos e baixos, mas o transportador ele tem aquele diesel na veia, né? Como a gente fala, e não aquela força, a coragem, a força de vontade de fazer dar certo, né? Então eu acho que é isso. E aqui no Oeste a gente tem os transportadores de muitos anos, né? E as empresas familiares, e eu acho que a sucessão também, o pessoal vem com essa visão, com a coragem. É muita história, né? Mas além de tudo, o transportador está aqui, mas ele precisa da concessionária, precisa da marca, sim, precisa do implemento, ele tem que ter alguém do lado para poder trabalhar bem, né? Então, cada vez mais perto, entendendo as ideias, as dores. Eu digo, é sempre uma parceria, né? Uma via de mão dupla. Eu acho que essa abertura que a gente tem faz com que quem está entrando agora no ramo do transporte entenda um pouco mais, facilite um pouco mais a ter essa proximidade com concessionárias, com implementos. Isso te abre a cabeça, isso te mostra coisas que daqui a pouco lá atrás, os nossos pais, quando começaram na transportadora, não tinham essa oportunidade de conhecer. Foi aos trancos e barrancos, foi indo como deu e chegou onde está hoje. Então a gente tem muitos mecanismos, tem muitas coisas para a gente fazer diferente, fazer melhor. E essa parceria e essa proximidade, tanto da de CAV quanto de outros patrocinadores também nos ajudam, facilita com que a gente veja um futuro muito, muito grande, porque a gente está junto. O transporte é uma cadeia que todo mundo se ajuda. Então, se não tiver um, não tem o outro, e assim constantemente. E não tem o alimento na mesa, que é o fim da cadeia. Então, eu acho que é vivo, exatamente como tu falou, é pujante, é toda hora ali. E quanto mais gasto colocar, é o negócio que mais vai rodar, mais vai para frente. Então, acho que é esse o nosso desafio, de trazer o pessoal e fazer e mostrar tudo isso que o transporte faz. Não é levar a carga de um lugar para o outro, é muito mais do que isso. Muito mais complexo, né? E o pessoal aqui entendeu, né? O povo aqui entendeu que estar junto, né? Apesar, né, de serem concorrentes, né? Mas estar junto é mais, não é menos, né? E o interior de São Paulo, né, não tem essa cultura, né? Então, quando ele olha ali, ele fala, poxa vida, né? Não vamos estar junto ali porque é meu concorrente. Não, mas nós somos concorrentes, mas juntos, né? Nós vamos aumentar a pizza, né? É mais, não é menos, né? Então, ainda mais que o cenário econômico a gente se encontra. Exatamente. Né? A gente precisa se juntar para poder brigar, porque querendo ou não, o transporte hoje não tem voz ativa no Brasil, e isso é a realidade, né? E a FETranslog está aqui, né? Para provar que isso funciona, né? Sim. A segunda maior feira do Brasil, né? Da América Latina. E a primeira da América Latina foi verificada, né? Isso aí. E crescendo. Né? Que veio muitas edições pela frente ainda. Com certeza. É isso aí. Mas enfim, para fechar a pergunta... Para fechar, como você se vê daqui 5, 10 anos? Como ela se vê no futuro? Olha, essa é uma boa pergunta e é uma pergunta ao mesmo tempo difícil, né? Mas eu me vejo assim, né? Melhor do que hoje,
né? E Alan, e por que você se vê melhor do que hoje, né? Porque só depende de nós, Sim, né? É a nossa decisão, né? Então, assim, eu me vejo com a minha família maior, né? Daqui quantos anos? Daqui 5 anos. Bom, poxa, estou com 3 filhos hoje, né? Me vejo aí sendo pai de 6, de 7, né? Se o bom Deus contribuir, time Já de temos futebol, um time ali, de né? futsal com reserva. Já vamos ter um time de futsal com reserva, né? Crescendo a família, né? Crescendo como profissional, né? Conservando a amizade, né? Com cada um de vocês, né? Aumentando essa experiência, aumentando, né, esse relacionamento e crescendo como homem, como profissional e contribuindo, né? Com a minha parte, né? Com a sociedade, com o transporte, né? É assim que eu me vejo, né? Eu me vejo sendo um homem melhor, né? Amando mais a Deus, né? E podendo, né? Passar, né? Um pouco disso, né? É sobre isso, sobre ser uma pessoa melhor. Sim, todos os dias. Então, queríamos muito agradecer a Ana depois faz fecha por ter topado esse desafio junto com nós também, que é um desafio para nós também. Agradecer a Adcab Volvo pelo patrocínio do ano todo, por nos apoiar, por estar sempre abrir as portas da casa para a gente estar lá, estar fazendo nossas reuniões, estar fazendo a nossa parte social também, que é de nossa responsabilidade. Então, dizer que a Conjovem agradece muito e que vocês também contem muito com a gente pro que precisar. Até a gente brinca, né? Qualquer coisa ali, deixa que eu ligo pro Alan. O Alan resolve, o Alan ajuda. Mas é isso aí, mas também agradecer. Obrigado por contar a tua história aí, certeza que é inspiradora para muita gente, para nós também. E mais uma vez, muito obrigado aí. Que continue essa parceria por anos. Exatamente. Parabéns, Alan, pela linda história. Né? Nós da Conjovem novamente agradecemos pelo apoio sempre com a Conjovem, por acreditar e que essa parceria continue por muitos e muitos anos, né? E aí estamos encerrando então nosso podcast da Conjovem na FETranslog.